Fibromialgia, agulhamento na dor na fibromialgia. Se você está me ouvindo bem, fala aqui, dá um coraçãozinho aqui. Aproveita, compartilha essa live com o seu amigo, né, que precisa ou que sofre de fibromialgia, ou que tem pacientes com fibromialgia. Conta aí para mim, né? Estou aqui então com você ao vivo para a gente poder participar. Estou aqui chamando a galera também para vir aqui para participar com a gente. O som tá legal aí? A galera que tá entrando aí, dá um ok para ver se o som tá legal. Vamos lá, que hoje tem muita coisa boa para passar para vocês. Tem bastante conteúdo, bastante coisa aí para mostrar para vocês como a gente consegue tratar da fibromialgia com agulhamento na dor. Bem, legal, gente. Então, vamos lá, que hoje a aula vai demorar aí mais ou menos uns 40 minutos, 40, 50 minutos, já no máximo uma hora, né? Para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, né, eu vou falar sobre fibromialgia e o tratamento dela segundo os 5 elementos da MTC, os 5 elementos da acupuntura. E eu vou falar o que é fibromialgia no conceito ocidental, vou falar sobre o Yin e o Yang, 5 elementos na MTC, vou falar também como o conceito oriental, né, como a medicina chinesa encara a fibromialgia, o que é fibromialgia para medicina chinesa. Vou falar os principais pontos aí para tratamento da fibromialgia, né, segundo a literatura, né, o que eles recomendam. Eu acho que são 4 ou 5 autores. Deixa eu ver aqui para falar direitinho para vocês o quanto é. São 4 autores, que é um tema bem descrito, né? E bem com bastante opções de pontos. E por último, eu vou falar os pontos que eu utilizo, né? Que tem dado certo nos meus pacientes. E vou falar também um pouquinho porquê de cada um desses pontos, porque que eu escolhi. Eu vou falar um pouco da essência de cada ponto, vou falar a atuação, onde ele atua, né, a parte mesmo segundo a fisiologia oriental, né, dentro da acupuntura. Vou falar as indicações de cada ponto. Vocês vão perceber que as indicações nem sempre vão falar a patologia que tu quer, então é importante tu saber dentro da medicina chinesa o porquê daquele ponto, porquê que eu escolhi, porque ele nem sempre ele está indicado ali fibromialgia, porque ele sozinho ele não consegue, mas ele tem que ser uma combinação de pontos, e essa combinação de pontos eu vou passar toda para vocês aqui, tá legal? Então, vamos lá, vamos passando tudo para vocês aí, a galera chegando, isso é muito bom, isso é muito bom. Vou falar aí o que é a fibromialgia no conceito ocidental. É importante a gente saber, porque o paciente chega para a gente, muitas das vezes, já com o diagnóstico de fibromialgia, a gente não pode ficar perdido ali na hora. Mas é importante a gente também fazer a nossa avaliação. Bem, vamos lá. Segundo o conceito ocidental, a fibromialgia é uma síndrome que se manifesta com dor no corpo todo, normalmente, principalmente na musculatura. Ele pode causar, além das dores, né,
causa fadiga, intolerância a exercício, a pessoa já acorda cansada, muitas vezes ele não acredita nele, porque cada semana a pessoa está com a dor num lugar diferente, muitos são levados à depressão, acaba tendo um comportamento depressivo por causa disso, porque é aquela dor que está sempre mudando e nunca larga, e eu falo sempre que a dor mina, a dor acaba com todo mundo, né? Não tem ninguém feliz com dor. Então, segundo o Ocidente, né, tem algumas causas prováveis da fibromialgia. Essas causas prováveis, então não existe uma única causa conhecida para a fibromialgia, segundo o critério ocidental. Sintomas como depressão e ansiedade também podem piorar o quadro. Muitas vezes a pessoa ansiosa e depressiva tem fibromialgia, né, acaba gerando, ou ao contrário também, a pessoa fibromialgica, ela acaba evoluindo para uma depressão, um processo de ansiedade. E a fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves, né, na vida de uma pessoa, pode ser em função de um trauma físico, um trauma psicológico, ou até mesmo alguma infecção grave que a pessoa teve. Tá bom? Se eu tiver muito rápido, fala aí para eu poder um pouquinho mais devagar. Agora eu vou entrar na minha praia. A minha praia mesmo aqui, da fibromialgia no conceito oriental. Como a MTC encara a fibromialgia, como ela vê. É uma síndrome de obstrução dolorosa ou uma síndrome de obstrução bi ou pia, vai depender do tradutor, esse bi quer dizer doloroso, né, do tipo vento. Vento é tudo aquilo que ou paralisa ou aquilo que se mexe. Está dentro aí do elemento madeira, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, por isso que essa aula é importante. Eu vou falar sobre os 5 elementos para vocês se encaixarem ali. Então é importante, tem o papel e caneta na mão, o papel e lápis na mão, para vocês anotarem tudinho que eu vou falar daqui a pouco, tá? É uma tabelinha que eu vou falar aí dos 5 elementos. Né? Muitos autores falam vento ou vento perverso, né? Então, isso acaba causando um bloqueio de Qi, né, ou Ti, né, e sangue. O bloqueio causa dor. Então, como tem um vento, uma hora a pessoa está com dor no punho, tem um bloqueio de Ti ou de sangue no punho. Aí vê o vento, o que o vento faz? Ele espalha aquela dor para algum outro lugar. Espalha, pode ser para o joelho, pode ser para a cervical, pode ser para algum outro lugar. Aí você vai ver isso descrito de algumas outras maneiras também, dependendo do autor que você tem. O vento perverso, móvel, né, bimóvel, bimigratório, e também, claro, que tem outros tipos de síndrome de obstrução dolorosa, ou síndrome bi, que pode ser fixa, que é aquela que a gente tem mais comum em consultório, quando a dor está localizada em só ali em uma região. Tem aquela também, tipo calor, que normalmente está inflamado, está vermelho. Tem o tipo frio, que ele é mais interno. Alguns autores a classificam assim. E tem o tipo úmido também, né? Fixo, úmido, frio, calor, frio, úmido, calor, úmido. Aí vai depender muito. O que é úmido? Quando você leva inchaço também nas articulações, normalmente, né? E alguns autores também consideram essa tipo frio como óssea, né? Síndrome bi tipo óssea, tá legal? Que é aquela dor que você sente mais profunda, tá? Parece que está doendo o osso, que é como algumas
alguns pacientes relatam para a gente. Bem, gente, para chegar lá, a gente tem que aprender alguns conceitos. E um conceito básico dentro da medicina chinesa é o Yin e Yang. Né? Não sei se vocês já viram, né, ou conhecem esse conceito. Fala aí para mim quem entende um pouco o que é Yin, o que é Yang. Mas vou falar aqui, eu não vou cantar, né, porque eu cantando sou uma tristeza. Mas aí pegando o Rock in Rio, né, que teve lá o Lulu Santos, essa música, certas coisas do Lulu Santos e do Nelson Mota, ela dá muito essa noção. Um dos refrões da música fala: não existiria ação se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então você tem aí uma clareza que existe uma oposição à outra, né? O som e o silêncio são opostos, mas você só tem noção de um quando você conhece o outro. Luz e escuridão, também é a mesma coisa, né? Dia e noite, não e sim. É sempre essa dualidade, sempre tem um e o outro. Mas dentro disso existe várias nuances, né? O som pode ser um som baixo e um som muito alto, que pode até te deixar surdo. Então, aquele som muito alto te deixa no silêncio, que pode te deixar surdo. Aquela luz muito alta, muito forte, te leva à escuridão, pode te levar à cegueira. Tá legal? Então, é essa coisa que te leva. E o dia e noite, porque o Yin e o Yang é um movimento cíclico, ele está sempre um levando a outro, sempre um levando a outro. E o dia e noite você sempre vai ter essa visão clara, porque não tem jeito. Amanheceu, vai chegar ali por volta de meio-dia, vai começar a anoitecer, vai escurecer, mas o dia vai chegar, vai clarear. E qual é a diferença? Qual é o Yin, qual é o Yang? O Yang é o claro, é o agitado. Então o dia é Yang, a noite é Yin. Então preste muita atenção nisso. Tá? O agitado é Yang, o parado é Yin. Né? O som é Yang e o silêncio é Yin. Mas é sempre em comparação a quê? O Yang, não existe Yang sozinho e não existe Yin sozinho. É sempre um em comparação ao outro. Tá? São diferentes tons de cinza. O cinza mais escuro é mais Yin e o cinza mais claro é Yang. Então, não existe assim nada absolutamente Yin, nem nada absolutamente Yang. Então, embora eles sejam estágios opostos, né, o Yin e o Yang, eles formam uma unidade e são complementares. Não existe um sem o outro. Senão, um sem o outro não haverá vida. Tá legal? E o Yang, quem conhece aquele símbolo do Tai Chi, né, aquela bolinha preta e branca, né, uma parte preta embaixo, maior, e a parte branca em cima, maior, mas eles têm uma bolinha na parte branca, onde tem o máximo ali do Yang, tem uma bolinha preta ali, que é um pouco do Yin, e ao contrário também, na maior parte, onde a gente tem a maior parte do Yang, a gente tem uma bolinha branca ali, que é o Yang. Então não existe nada completamente Yin e nada completamente Yang, tá? Pegando o exemplo do dia, né, e o Yang ele se transforma em Yin e o Yin no Yang e vice-versa. Isso é o dia o tempo todo. Quando você chega no máximo do Yang, não tem jeito, ele vai se transformar no Yin. E assim, quando tu chega no máximo do Yin, não tem jeito, ele vai se transformar no Yang. Esse é um ciclo que é o tempo todo e é assim que funciona. É assim que funciona
a vida e os seres vivos. Tá? Quem não conhece o meu canal aqui do YouTube, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, de diversas maneiras, explicando sobre o Yin e também explicando sobre o Yang. Ah, estou aqui ó, com o meu coleguinha que veio aqui para ajudar, com os pontos tudo marcadinho aqui para vocês saberem os pontos que eu vou passar para vocês e eu vou explicar tudinho aqui, ponto por ponto. E aproveitando, ó, curso de agulhamento na dor nesse final de semana, última semana de inscrição, dias 28 e 29 agora de setembro, nesse final de semana. Corram que ainda tenho algumas vagas, não lembro mais quantas, mas tem vagas ainda sobrando para vocês. É só mandar uma mensagem aqui também. E agora quem já conhece um pouco mais, também pode adquirir esse livro, ó. São 84 combinações de pontos, né, de tratamento que eu fiz aí e anotei. Tem muito mais, mas acabou saindo só 84. Tem aqui só as combinações, só lembrando que são só os pontos descritivos, só ali o nome do ponto. Eu não tenho a localização, não tem foto, não tem nada, tá? É só ali os pontos, senão ia demorar muito para sair, então tem ali para vocês. Tá tudo aqui no link da minha bio. Então, aproveitando, vou falar então algumas tendências, tanto Yin quanto Yang, sempre um em oposição à outra. Escuro, Yin. Claro, Yang. Yin, noite. Dia, Yang. Passivo, Yin. Ativo, Yang. Frio, Yin. Quente, Yang. Lembrando que é sempre graduações, tá? Sempre dentro do coisa. Os dois estão quentes, mas um está fervendo e o outro está morno. Qual que é Yin, qual que é Yang? O que está morno. Legal? Essa diferenciação que a gente tem que ter. Não existe nada, porque está quente, está morninho, é Yang. Não necessariamente. Se eu for comparar ele com algo que está fervendo, então ele é Yin. Uma coisa depende do olhar que você está tendo, tá? Depende muito do teu ponto de vista, que pode ser em um momento tá Yang e em outro momento ela tá Yin, tá? Vai dependendo aí de como você estiver. Negativo, Yin. Positivo, Yang. Gente, não quer dizer que é bom e ruim, não, tá? Estamos falando de polaridade. Vamos aqui uma pilha, uma bateria, ela tem dois polos, tem lá o polo positivo e o polo negativo. Se tiver só o polo positivo, ela vai funcionar? Não. Se tiver só o negativo, vai funcionar? Não. Então tem que ter sempre os dois polos, positivo e o negativo, para funcionar. Agora, dentro da medicina chinesa, isso é importantíssimo. Terra é Yin, céu é Yang. Porque o Yin, você pode pegar, ele é sólido. Você pega ele, você tem contato com ele. Ele é mais telúrico ali. Agora, o Yang não. O Yang, ele está mais pro éter. Você não consegue pegar. Ele está mais... tá no alto, né? E ele escapa pelas mãos quando você tenta pegar. Tá legal? Olha só. Água. É Yin ou é Yang? Depende. Se for uma água gelada, ela é Yin. Você consegue pegar ela na mão até durante um tempo. Se ela for líquida, ela vai escapar pelas mãos. Mas agora essa mesma água líquida, ela que ela é Yang em comparação ao gelo, mas ela mesma pode ser Yin se você for comparar ela com a água que está no vapor. As nuvens são pura água, então eles estão lá no alto, ela tem uma outra característica. Então, interior é Yin, superfície é Yang. Isso é muito importante também para aquela galera que ou já está há algum tempo, ou está entrando na medicina oriental, no seu diagnóstico. Quanto mais
para dentro está, quanto mais interiorizada está a patologia, quando a gente fala com o tempo, quanto mais tempo que a pessoa tem aquela patologia, ela mais está interna, mais o teu corpo se acostumou. Então você tem que trazê-la para a superfície. Pode ser que seja rápido, mas normalmente ela vai demorar mais para subir. Você tem que subir os níveis energéticos ali. Então, o silêncio, que eu já falei aqui, né? O silêncio é Yin e o som é Yang, tá legal? A gente consegue ver esse conceito aí de Yin e de Yang. Se vocês tiverem dúvida aqui, eu sei que tem um delay entre o que eu falo e o que vocês escutam, vocês podem mandar aqui também para mim, porque eu vou partir para outro elemento bastante importante para a gente entender o porquê que é tão tranquilo, desde que a gente sabe os pontos direitinho, tratar a fibromialgia dentro da acupuntura. Bem, vamos lá. Muito importante, 5 elementos. Temos 5 elementos dentro da MTC. Por que eu estou falando do MTC? A acupuntura é uma das partes da MTC. A MTC ela se compõe de agulhas, massagem, moxa, ventosa, tem vários a movimentação, né, exercícios, né, alimentação, são vários critérios, mas todos eles obedecem a esses 5 elementos, que são madeira. Estamos agora dentro do elemento madeira, tá? Que é a primavera, que é o início ali, a florescência, o nascimento. Depois temos o fogo, temos a terra, metal e água. Tá legal? Dentro disso, cada um desses elementos, existe uma série, vou falar alguns aqui, não vou falar todos, mas existe uma série de coisas que estão dentro da natureza, que caracterizam cada um desses elementos. Tá legal? Elemento madeira, você tem uma estação do ano, que é a primavera, essa que nós estamos, por isso que eu falei que estamos dentro do elemento madeira. Fogo, estação do ano do fogo. Verão, que é quente, né? Da terra. Você vai ver cada autor fala de um jeito. Eu prefiro canícula. Ela está ali entre os 18 dias finais de uma estação e 18 dias iniciais de outra. Antigamente, a gente conseguia ter essa noção aí de estação do ano. Hoje em dia parece que é tudo verão, né? A gente acabou de sair do inverno aqui com calor danado, de batendo mais de 30 graus. Aí temos o elemento metal, que a estação do ano é outubro, e água, que a estação do ano é inverno, que é a estação do ano mais yin. A estação do ano mais yang, evidentemente, é o fogo. A estação do ano mais yin é água. Então temos esses opostos aí também. Tem cores também de cada um deles, tá? Elemento madeira, a cor predominante é o verde, isso é importante também, né? A gente saber, grava isso, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Do fogo é o vermelho, da terra é amarelo, do metal é o branco. Muita gente acha que o metal seria o ouro, né? Então seria amarelo. Não, a gente está falando de metal de espadas, né? Do aço. E por último, o preto, que é da água. Ah, Aldemir, água na preta, água transparente. Mas a cor preta é a cor mais yin que a gente tem, né? Que é aquela que escurece. Climas, né? De cada um desses, né? Aquela sensação. Da madeira é o vento, grava, vento, madeira.
Lembra que a gente está falando da dor tipo vento? Síndrome B tipo vento? Ou síndrome de obstrução dolorosa tipo vento? Então, o vento está aí. Então, a dica, a fibromialgia está dentro desse elemento, quase que totalmente, se não totalmente, tá? Vento. Do fogo é o calor, da terra é a umidade, onde a gente tem edemas aí, que traz. O metal é a secura, o metal é seco, né? Ele absorve muitas outras coisas. E da água é o frio. As emoções predominantes de cada um desses elementos. Do elemento madeira é a raiva, a irritabilidade. Do fogo é a alegria, né? Verão, alegria, aquilo tudo. Né? Da terra é a preocupação. Do metal é a tristeza. E da água é o medo. Então, muita gente, quando toma um susto, quando fica com muito medo, a pessoa urina, né? Urina de medo, né? Vamos lá, gente. O que é importante aí para gravar porque da cor, né? Nos últimos anos, a gente tem visto aí, né, um super-herói, né, que agora era super-herói, mas antigamente não era um malvado, que depois, quando ele tem um ataque de raiva, ele fica verde. Verde e amassa todo mundo, briga, esmaga. É o tal do Hulk, que ele fica verde de raiva. Então, dentro do elemento madeira tem raiva. E vocês já sabiam disso, ó. Há muito tempo, só não estava relacionando o nome à coisa. Então, outra aí. Sempre tem um órgão yin, um órgão yang dentro de, né, dentro de cada elemento. As pessoas normalmente, sei lá, relacionam órgão e víscera. Eu vou chamar tudo de órgãos para não ter isso. Normalmente as vísceras são consideradas yang e os órgãos são yin. Como eu falei, o yin ele é sólido, e o yin você consegue pegar, diferente do yang. Então, por isso que as vesículas, a vesícula, o intestino, né, as vísceras, elas são yang, porque elas não são sólidas, né, são ocas. Então, dentro do elemento madeira, a gente tem o fígado, né, aquilo que a gente está com tanta raiva que está doido para comer o fígado de alguém. Vou comer o fígado de fulano, porque ele está me irritando muito. Né? O fogo é o coração, né? Vermelho, verão, coração, alegria, né? Então, tudo isso. A terra é o baço, muitos autores também vão ver como baço pâncreas, outros só como baço. Então, é onde tem aí esse elemento, baço ou baço pâncreas, né? O BP, né? Na redução aí do coisa, do baço pâncreas, você vai ver muito isso. O elemento, o órgão relacionado ao elemento metal é o pulmão e a água rim, né, relacionada a ele. Então, seguindo esse mesmo conceito, isso tudo que eu falei é yin, tá? Fígado é yin, coração é yin, baço é yin, pulmão é yin e rim é yin, que todos são sólidos. Com exceção do coração, que ele é oco, né, com as 4 cavidades, mas ele é preenchido com líquido nobre, que é sangue, né, que é uma das coisas que pode causar diversas patologias. Tá legal? O yang, que seria as vísceras, ligada a cada um dos elementos. Madeira é a vesícula biliar, o fogo, o intestino delgado, baço é o estômago, metal, o intestino grosso e bexiga está relacionado ao elemento água. Então temos alguns pares sempre, yin e yang. Fígado e vesícula biliar, coração e intestino delgado, baço e estômago, pulmão e intestino grosso, rim e bexiga.
Cada um deles tem algum sabor, né, característico de cada um. O elemento madeira é o azedo, o fogo é o amargo, terra é o doce, que normalmente aquela pessoa que tem alguma deficiência de baço, né, ela sente logo depois do almoço uma vontade quase que maluca de comer um doce, porque o doce ele vai tonificar o baço. Tudo serve ou para tonificar ou para sedar, ou para aumentar ou acelerar ou desacelerar. Tá? O que desacelera? É o excesso. Então a pessoa já tem uma deficiência, já não está legal, né? Então ela come, aí começa ali a funcionar o estômago, o baço, começa todo aquele processo de digestão. Ela já está caída naquilo, então o que o organismo sabiamente? Gente, eu preciso de combustível para eu poder funcionar. Me dá um pouquinho de doce. Aí você, de vez de dar uma colherada daquele pudim, não, você dá a travessa inteira. Não consegue, né, ter isso, você acaba gerando uma obesidade ou umidade, né, do teu corpo, que vai refletir o excesso de doce causa uma deficiência no teu baço também, tá legal? O metal é o picante, aquele gengibre que a gente tem quando toma, o masca o gengibre quando está ficando um pouco resfriado, lembrando que o metal está relacionado ao pulmão. E a água é o salgado, né? Lembrando que o sal ele absorve muito ali, a água acaba aumentando a sua pressão sanguínea. E tem alguns órgãos também que são associados a isso, órgãos dos sentidos, tá? Que o elemento madeira são os olhos, o elemento fogo é a língua, aquela pessoa muito verborrágica, possivelmente ela tem um excesso aí na energia desse elemento, do fogo, então um excesso aí do coração. Não quer dizer que ela tenha uma patologia cardíaca, tá? Quer dizer que ela tem um desequilíbrio energético do coração. Elemento terra é a boca, é por onde a gente se alimenta, né, isso é importante. O metal é o nariz, o pulmão, dentro da medicina chinesa, ele começa ali no nariz, né, onde você respira, né, onde entra o qi do ar, são dois elementos muito importantes, né, a terra e o metal, porque nós temos alguns tipos de energia, principalmente depois que a gente nasce, a gente e começa a se alimentar, a gente tem o qi dos alimentos, que junta com o qi do ar, né? Que uma entra pela boca, a outra entra pelo nariz, juntos os dois para formar o qi nutritivo para nos manter vivos. O elemento água é o ouvido, lembrando aí que nós temos no ouvido, temos o labirinto, né? Que ele tem lá um pouquinho de líquido para poder manter o nosso equilíbrio. E os tecidos de cada um deles, tá? Importante, tecido também. São vários outros fatores, eu coloquei que é mais importante, aqui de mais fácil entendimento. Elemento madeira. Ele está ligado aos tendões, né? O elemento madeira, gente, ele tem uma predominância ao excesso. Quase sempre o excesso, ele tende ao excesso, né? Que excesso do fígado, a raiva é muito excessiva. Então, qual os tecidos aí que estão ligados? São os tendões. Então, eu posso afirmar com toda certeza, com toda a minha experiência clínica, que todo mundo que tem tendinite tem um desequilíbrio energético da energia do elemento madeira, do elemento do órgão, né? Fígado e também da víscera, vesícula biliar. Ou um dos dois, mas normalmente quem predomina
É o yang do fígado, o excesso do yang do fígado que vai causar a tendinite, tá legal? Normalmente tem isso ligado. Isso não foi, foi um acidente que teve, ou foi ler, isso a gente pode, mas trata o fígado porque o fígado vai tratar o seu tendão. Né? Que se for ler, Aldemir, você, dos estudos que eu fiz na minha pós de ergonomia foi o pessoal de call center, principalmente comparando. Todo mundo tinha a mesma carga de horário, peguei algumas pessoas da mesma idade, umas tinham algumas patologias e outras não tinham aquela patologia. Por quê? Comportamento. A forma de ver a vida, né, que está aqui dentro desse elemento madeira. Aquela pessoa muito reativa, não é só aquela pessoa que explode, não, aquela pessoa que engole também. Isso é pior, que é normalmente o que está ligado à pessoa fibromialgica. O elemento fogo, nós temos os vasos, né, principalmente os vasos sanguíneos, né, relacionados. O elemento terra, nós temos os músculos são aquela estrutura, né, que mantém tudo no lugar, é como se fosse um concreto mantendo a gente ali. Se tiver deficiente, então você vai tender a ter deslocamento de algumas estruturas. Então você pode ter pitose palpebral, hérnia de disco, hérnia de hiato, protusões, inchaços também, né? Na perna, no pé, que o baço ele é um dos meridianos yin da perna, então ele tende muito a ter essa retenção de líquido, né? Dentro do elemento metal é a pele, né, que é o maior órgão do corpo humano. Então nós temos algumas características, né, que pele ressecada, psoríase, isso tudo é um calor do sangue que está relacionado, mas também é uma patologia de pele que a gente tem que tratar. E também, por último, ainda no elemento água, nós temos os ossos. Os ossos estão muito ligados aí à nossa essência, né? A gente nasce ali com os ossos um pouco mais maleáveis, porque a criança tem um osso um pouco mais maleável, porque ele vai crescer durante o tempo, e quando a gente chega mais idoso, né? Porque essa é a nossa essência, a gente tende a ter uma fraqueza óssea. Né, tem osteopenia, osteoporose, algumas coisas que a gente pode tratar também dentro da MTC. Legal? Dúvidas, aflições? Espero que não. Então, dentro desse conceito, a gente vai ver que o fibromialgico ele está dentro do elemento madeira. Onde nós temos a primavera, a cor verde, o vento que faz ela movimentar, a irritabilidade que muitas das vezes ela tá ligada a uma frustração, alguma coisa que ele não consegue, a pessoa não consegue digerir, fica aquele coisa na garganta, não consegue soltar e acaba levando a um processo tanto de ansiedade, mas principalmente com depressão. Tanto é que muitos médicos ocidentais tratam a fibromialgia com antidepressivo. Tá legal? Raiva, fígado, vesícula biliar, gosto, sabor azedo, órgãos dos sentidos são os olhos e os tendões. Lembrando que a fibromialgia, de maneira geral, são tendinites em locais diversos do corpo. Cada hora ela está num lugar diferente e você consegue tratar isso muito bem, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos expulsar o vento, botar o vento para fora com os pontos certos que você vai ver aqui hoje e que eu ensino também no curso de agulhamento na dor, tanto no curso online
quanto no curso presencial. E tem um curso específico para isso também, que é online, de tratamento da fibromialgia. Então, é muito importante você se ligar nisso. Por isso que é muito eficiente o tratamento com acupuntura. Ah, Aldemir, é 100%? Não, não existe 100%, gente. Não tem. Em quase nada. Mas eu garanto a você que mais de 90% dos pacientes seus vão dar certo usando essa combinação. Lembrando que eu vou passar aqui para vocês uma relação de pontos. Não é o protocolo de atendimento. O protocolo de atendimento é completamente diferente. O protocolo de atendimento, um dos itens são os pontos certos. Mas tem uma série de outras coisas. Tem a ordem de inserção, tem o tempo de inserção, tem a forma correta de você inserir. Tudo isso é importante. É de como você inicia, de que lado você começa, porque os pontos são bilaterais, como você tem que começar, qual ponto você vai colocar primeiro. Isso tudo é importante no seu tratamento. Bem, falando aí então da importância dos meridianos envolvidos, né? São vários aí que passam na região, vários canais energéticos, né, que a gente vai trabalhar, mas os mais importantes dos pontos que a gente vai trabalhar são o meridiano do fígado, meridiano da vesícula biliar, meridiano da bexiga, porque os pontos eles estão associados principalmente ao meridiano da bexiga, e o meridiano também, que é fundamental também, é o meridiano do vaso governador. Tá legal? São meridianos muito importantes, mas principalmente o da bexiga e o do fígado. Tá legal? Bem, então, deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. Estou falando mais de 40 minutos. Então vamos lá. Segundo a literatura, eu peguei 4 autores, tem 4 sugestões de pontos. Vocês vão ver que são bem diversos, bem diferentes um do outro, né? Então, possivelmente todos deram certo, por isso que são autores renomados, por isso que eles recomendam. Tá legal? Foi minha base também. Mas eu vi, né, que não estava dando muito certo, eu fui tentando os outros pontos, aí descobri, são esses daqui, e é dessa forma que eu tenho que colocar. Então, isso tudo que você que está entrando agora, né, na medicina chinesa, na acupuntura, isso tudo que você está passando, possivelmente esteja passando agora, eu já passei. Deu certo desde o início? Não, Aldemir. E como a gente consegue isso? Atendendo. Então, tudo isso eu já te sintetizei para você e tudo isso está no meu curso ali, depois de anos, mais de 10 anos de experiência, muito livro, muito teste, muitos cursos, aí a gente chega em pontos que vão realmente funcionar. Tem uma história que deve estar aqui no meu Instagram e está lá no YouTube também, da Roberta, que ela deixou a paciente sem fibromialgia com 4 sessões. 4 sessões é um mês. A pessoa está basicamente a vida inteira sofrendo com aquela dor. Então, em 4 sessões, ela ficou felicíssima lá sem dores nenhuma. Então, vamos lá. Primeira combinação, segundo a literatura de MTC, autor 1 para fibromialgia. Combinação, autor 1 para fibromialgia. B18, B17, B20 e VB20 e mais sangria nos pontos de dor. Eu acredito que seja aquela dor que a pessoa esteja no momento. Tá legal? Então, autor 1, o que ele sugere de tratamento? B18, B17, B12, VB20 e mais sangria nos pontos de dor. Eu, pessoalmente, não gosto de sangria, tá?
É uma das técnicas da medicina chinesa, muita gente utiliza, mas eu não gosto. Eu prefiro não utilizar. Vamos lá, tratamento para fibromialgia, autor 2, o que ele recomenda? Autor 2, o que ele recomenda para o tratamento da fibromialgia? ID3, B62, aí viu que ele abriu um vaso maravilhoso aí, né, o vaso do governador, BP21 e B17. Repetindo, autor 2, os pontos que ele recomenda. ID3, B62, BP21 e B17. Pode ver que quase nada em comum entre autor 1 e autor 2, com exceção aí do ponto B17, os outros nenhum bate. Legal? Então vamos lá. Autor 3. Fibromialgia, o que o autor 3 sugere para tratamento? Quais são os pontos que o autor 3 sugere para tratamento de fibromialgia? B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, P5 e VB38. Repetindo, protocolo do autor 2, sugestão de pontos do autor 3, autor 3, para fibromialgia, ele sugere os seguintes pontos: B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, T5 e VB38. O que repetiu aí nos três autores? Só o B17. O resto, né, autor 1 também usou o B18, também usou o B20, mas pode ver que não tem assim uma unanimidade aí, a não ser o B17 que está em todos eles. Eu vou explicar o porquê do B17. Que também está na sugestão do autor 4. Então, tratamento para fibromialgia, autor 4. Quais são os pontos que ele sugere? B17, B18, F3, BP10, VB34 e BP6. Autor 4. Pontos para tratamento de fibromialgia: B17, B18, F3, BP10, VB34 e BP6. Bem, gente, eu bebi dessa fonte aqui também, testei e fui testar alguns outros. E disso aí a gente viu que o B17 está em todos eles. Então o B17 também está na minha combinação. O B18 também está na minha combinação. De 4, 3 usam B18. Ele também está na minha combinação. Tá legal? Então vamos lá. Vou falar para vocês os pontos que eu utilizo. Não está na ordem de inserção. Não está nem a forma, nem tempo, nem nada. Tá? Mas são esses os pontos que eu vou passar para vocês. Né? Senão não seria justo para os alunos que vão lá, fazem o investimento para saber direitinho. Então, vamos lá. B18, VG14, F3, E41, VB20, B12 e B17. Esses são os pontos que eu utilizo, são os pontos que, pela minha experiência, foram que mais deram certo. Foram mais de 10 anos testando isso. Para vocês verem, eu comecei, bem mais de 10 anos. Eu comecei a tratar atender com acupuntura em 98, né? Foi quando abri meu consultório. Comecei com shiatsu em 97, acupuntura em 98. E o curso ele só saiu em 2016. Depois de insistência de muitos colegas que iam lá
me perguntando dica de pontos, falando, Aldemir, faz um curso isso, faz... Acabei falando sobre isso. Por favor, professor, deixa gravado, ainda estou trocando, não consegui anotar. Tá. No máximo até amanhã de manhã, tá, Olga? Fora disso, não fica, porque fica muito fácil, né? Esses pontos você tá sabendo, é claro. Vocês já aprenderam isso a Olga é minha aluna aí do curso de agulhamento na dor, tem tido esses acessos excelentes. Ela fez uma live aqui com a gente na semana passada, quase todo dia ela manda lá os sucessos do resultado do paciente dela. Tá legal? Então, os pontos estão lá direitinho para você. Tá na tua apostila, tá nessa apostila aqui. Estão tudo lá. E a apostila ela é assim, ó. Ela tem os pontos, desenho dos pontos, para que é cada um. Aqui eu só estou estendendo um pouco mais. Tá legal? Então vamos lá, os pontos que eu utilizo. B18, VG14, F3, E41, B12, VB20 e B17. Tá legal? Bem, gente, não vou falar sobre todos os pontos, porque já está quase uma hora de live. Eu vou falar de alguns pontos. Então vamos lá, eu vou falar do B18, que é o ponto de transporte posterior do fígado. Você acessa diretamente a energia do fígado com esse ponto. Você coloca ali e vai trabalhar a energia do fígado. Lembrando lá que o fígado está dentro do elemento madeira, ele está dentro dentro do elemento madeira, então ele está dentro desse elemento, do vento, raiva, tendão e elemento madeira, verde, isso tudo, ele está ali o fígado, que é o órgão mais importante dentro desse elemento. Para que esse ponto serve? Ele desloca o Ti estagnado, lembra que o Ti o bloqueio do Ti pode causar dor? Então, o Ti ou o Ki, vai depender ainda do autor, ele desloca, ele extingue o vento. Lembra que a gente quer acabar com o vento, porque a fibromialgia é um quadro de síndrome bi tipo vento. Então, se você está tirando o vento, está ali jogando o vento para fora, então ele está ali. Ele favorece o fígado e a vesícula biliar. Quando eu falo isso, favorece, eu estou falando a energia deles. Ele favorece os olhos. Lembra lá que o órgão do sentido é o olho, dentro do elemento madeira. Eles também solucionam a umidade e calor. Aquilo que está inchado, está quente, ele soluciona. Tá legal? Ele é indicado para cãibra nas extremidades, cegueira noturna. Lembra que a gente está falando sobre o olho, cuspir sangue, distúrbios mentais, dores nas costas, epilepsia, hemorragia nasal, irritabilidade, menstruação irregular, temperamento explosivo, né? Vermelhidão nos olhos, vertigens. Vertigem é vento, tontura é vento. Bem, falar só mais um pouquinho sobre esse ponto. Ele pode ser utilizado na maioria das patologias do fígado, mas ele é empregado principalmente para tratar retenção e calor-umidade na vesícula biliar e no fígado. É frequentemente usado para mover o Ti do fígado estagnado, que pode causar náusea, vômitos, né, distensão do hipocôndrio, e também pode ser aplicado na deficiência do fígado, como sangue do fígado. Ele também pode ser usado para controlar o vento interno. Você viu aí que nas indicações ele não está falando lá fibromialgia, mas fibromialgia a gente já viu o que é vento, e é um vento interno. O vento interno é aquilo que move ali dentro da gente. Então,
Vento interno pode ser tique, pode ser cãibra e fibromialgia, entre essas coisas. Né? Vento interno quando agulhado usando a técnica de sedação. Então, ele também, todas as técnicas de desarmonia aí do fígado. Tá? Outro ponto, também aí, VG14. Alguém desses usou VG14? Sim, o autor 3 usou VG14. E eu também descobri que é um excelente ponto para você trabalhar. Que ele é o ponto de encontro do vaso governador, da bexiga, da vesícula biliar e do estômago. Imagina o quanto esse ponto é poderoso. Ele trata aí de quatro meridianos ao mesmo tempo. Vaso governador, bexiga, vesícula biliar, que é o fundamental para a gente, e o estômago. Ele serve para destravar a mente, ele expulsa o vento. Importante ele destravar a mente. Lembra aqui que eu falei que está muito associado também a quadro de depressão e ansiedade? Não, ele destrava a mente, ele expulsa o vento, extingue o calor, ele fortifica o yang, ele normaliza o Ti nutritivo e o Ti defensivo. Vamos lá, repetindo o que eu estava errado aqui. Ele normaliza o Ti nutritivo e o Ti defensivo. Ele solta o exterior. Ele serve para rigidez na nuca, dor também na nuca, epilepsia, febre, tosse, bronquite, rigidez nas costas, frio nas extremidades, paralisias, tontura. Lembrando que paralisia é vento também, é falta de vento. E tontura, o que é tontura? Excesso de vento. Né? Transpiração, é uma mente, esquizofrenia, é uma mente toda fora de contexto, né? Então ele serve para destravar a mente. Tá legal? Dependendo, esse ponto, VG14, o VG14, dependendo de como ele é inserido, ele pode ter efeitos contrários. Importante isso. Ele libera o exterior e é usado em ataque de ventos externos, de vento-calor. Ele libera o exterior e é usado em ataques externos de vento-calor, quando usado com método de sedação. Então, se você sedar, você vai liberar aí o ataque externo de vento-calor. Ele também vai eliminar o vento-calor. Além disso, quando a pessoa é atacada pelo vento-calor e transpira, ele controla o Ti defensivo e controla o Ti nutritivo. Além disso, ele elimina o calor interno e funciona como quase todos os padrões de calor interno. Isso usando o método de sedação. Agora, ele tonifica o yang e pode ser utilizado em qualquer padrão de deficiência do yang quando usado na técnica de tonificação, principalmente quando usado com moxa. Ele fortalece o yang do coração e, em particular, esse ponto também pode estimular e limpar a mente, porque é o ponto de encontro de todos os meridianos de yang que enviam o yang puro ascendente à cabeça. Tá? Essa descrição do ponto também está no meu curso online aqui de fisiologia energética dos pontos de acupuntura. Tá legal? E por último, vou falar só mais umzinho aqui para bater 1 hora. O F3, ele é o ponto fonte do fígado, o ponto riacho e também o ponto terra. Ele apazigua os espasmos, doma o yang do fígado, expulsa o vento interior, tá vendo? Estou jogando o vento para fora. Pacifica a mente, também estou dando uma tranquilizada na mente. Viabiliza a fluência do Ti do fígado. Então, como eu falei, a fibromialgia é uma patologia do elemento madeira e o meridiano do elemento madeira é o fígado.
fígado é vesícula biliar, mas o fígado é o que comanda ali mesmo. Então, você, por isso, dá escolha desse ponto. Então, ele é um ponto crucial aí, dentro do meridiano do fígado. Eu acredito que é o ponto mais importante aí, principalmente para acalmar o fígado quando ele está agindo em excesso. O fígado tende muito a excesso, então é importante. E a principal função desse ponto é controlar o yang do fígado quando ele está aumentado. Então é um ponto muito bom para tratar enxaqueca também. Ele tem um efeito muito grande para reduzir os espasmos, contração e câimbras. Então, paciente com isso ou você mesmo vai lá ou pressiona esse ponto, F3, para você trabalhar. Tá? E eles também servem para expulsar o ventre interior. Como eu falei, olha só, vamos lá. Ó, os pontinhos VB20, VG14, B12, B17 e B18. Legal? Pontinhos aqui nas costas, pouquinhos pontos para você expulsar uma patologia tão importante. É claro, temos mais dois outros pontos aqui, também, que é o F3 e o E41. O E41 é pouco usado. O meridiano do estômago, ele começa aqui, passa aqui pela área anterior do corpo e termina lá no pé. Então, é um ponto que libera todo esse meridiano, ele faz fluir, por isso que ele é um ponto muito importante. Muito obrigado por vocês estarem aqui um pouquinho comigo. Um abraço e até lá.